Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, hoje falando sobre a visão espírita da família. Para conversar conosco, a psicóloga, estudiosa do Espiritismo, Elzi Nascimento. Você acompanha ainda Calcide Sarroris com o Evangelho Responde, a dica de leitura, o momento cultural e muito mais. O programa Encontro Fraterno é o Espiritismo na sua TV e é feito para você. Fique conosco. Hoje recebemos mais uma vez para um bate-papo Elzi Nascimento, a nossa amiga, que é psicóloga, espírita, estudiosa e, segundo ela, mãe, avó e bisavó. É isso mesmo, Elzi? É isso, com muito prazer. É muito agradável, né? Você sentir que tem uma família assim tão grande hoje em dia, né? São 3 filhos, 6 netos e 2 bisnetos. Olha que coisa boa. E quem diria, né? Enxutona desse jeito já é bisavó, não parece? Obrigada. É porque a gente estuda, né? E eu acho que ocupando a mente, você nem vê o tempo passar. É verdade. E o tempo também te esquece um pouco. É verdade. Elzi, nós falamos então dessa visão espírita da família. O espiritismo tem uma visão diferente da visão que normalmente nós conhecemos no mundo? Eu acho o espiritismo com uma resposta maravilhosa para todos nós que estamos tão aflitos, com uma vontade de acertar em relação à nossa família. É um dever mesmo do cidadão dar o testemunho daquilo tudo que ele recebeu no momento em que ele tem alguém sob a sua responsabilidade para conduzir, porque educar é conduzir. E com o espiritismo nós conduziremos melhor, tenho certeza. Quando nós falamos de família, nós normalmente lembramos daquela união formada por 2 pessoas, um homem e uma mulher, que se amam e resolvem, então, juntos constituir uma nova família. Mas as famílias, elas são sempre alicerçadas pelo sentimento do amor? Nós, às vezes, observamos que, principalmente na juventude, os jovens se deixam envolver pela paixão. Exato. E constituem famílias. E, de repente, percebem que não era bem aquilo. E aí? O que fazer nesses casos? Exatamente. Eles exaltam tanto a emoção forte da paixão que há pessoas que dizem assim, eu não consigo viver sem paixão. E a paixão é uma ilusão, porque ela é muito forte, ela não deixa a pessoa embasar-se, na verdade, no encontro consigo mesmo, para saber se na constituição da família poderá contar com uma pessoa que irá trabalhar com ela em prol de vidas que estarão sob a responsabilidade dos cônjuges. Então, acho muito importante que as pessoas pensem melhor. Hoje, até as pessoas coabitam com tanto medo de não dar certo e já se consideram casados só de coabitar. Mas, em relação à família, eu acho que temos que ter a noção da família nuclear, que é pai, mãe e filhos. Hoje isso é raro, isso é uma exceção. Uma vez estávamos falando de um livro nosso em Brasília, e na salinha de aula que nós expunhamos, são livros de história do Brasil, uma menina se levantou e disse assim, sabe, Elzi, aqui nesta sala só tem eu e minha amiga que somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe e temos os mesmos irmãos. O resto tudo não é. Como se fosse uma grande novidade, um privilégio ter um pai só, uma mãe só. E tem outro que disse assim, eu não acho vantagem, porque eu tenho muito mais avós, muito mais tios e muito mais primos do que você. Olha, como se fosse mérito essa história dos casamentos mosaico, famílias mosaico. Ela vem com os dela, ele vem com os dele e depois fazem os deles. Ou seja, é importante que nós reflitamos antes de iniciarmos uma constituição Exato. familiar, se realmente existe um sentimento que fortaleça. Exato. Porque uma coisa que nós podemos observar é que naquele período do namoro, da paixão, nós não convivemos e não vemos os defeitos, as dificuldades do companheiro ou da companheira, Exato. não é? E no dia a dia as pessoas se mostram. Exato. Mas, Elzi, e quando isso já aconteceu, não é? Puxa vida, eu me equivoquei, eu realmente achei que era o homem da minha vida, constituí, tenho filhos, mas não deu certo. Como agir, então, na criação desses filhos? Acho que tem, acima de tudo, que haver muita maturidade e respeito. Mesmo que as pessoas, de início, tenham pensado que encontraram
o companheiro ideal e mais tarde verificam na intimidade, porque há pessoas que têm uma máscara quando estão fora da casa e dentro de casa, sob o mesmo teto, à mesma mesa, é que a pessoa se revela tal qual ela é. E às vezes, por uma questão de educação, às vezes até já existe criança na relação e as pessoas percebem que a educação delas é completamente diferente, que não dá para coabitar, porque os valores também são diferentes. Então, que se faça uma combinação civilizada e respeitosa, porque o pai jamais deixará de ser pai, a mãe jamais deixará de ser mãe. E então que haja uma amizade entre eles e um consenso. Acho que isso. Nós observamos que muitas vezes, quando acontece então esse esfacelamento dessa família, não é que não teve uma boa base para solidificá-la, muitas vezes a mãe assume sozinha a responsabilidade, Exato, não é? E nesse caso, qual é a responsabilidade desse pai que, quando se separa da esposa, se separa também dos filhos? É lamentável, porque é muito importante a presença paterna e materna na criação da criança. E que esses dois polos sejam pessoas respeitosas que tenham um objetivo único. Aí é que eu acrescento a necessidade da religião. Porque a religião vai nortear para que eles pensem menos neles e mais no fruto da união. Mas quando não dá para coabitar, que seja civilizada a separação, que seja conversada, que seja combinado e que jamais um denigre a figura do outro, porque a criança vai ficar muito perdida. Mesmo porque a responsabilidade é de ambos. É de ambos, exatamente, é isso. Eu tenho notado que, atualmente, as pessoas ficam meio confusas na condução da sua prole, porque tem como referência o seu passado, a forma como foi conduzida. E hoje é muito diferente a forma que fomos conduzidos e que temos que conduzir. Existe uma presença maior do pai na vida da criança. Por exemplo, pai e mãe têm que acompanhar a vida escolar, a vida formal da criança, as suas emoções. Nós temos muito medo de entrar na emoção do outro. E eu tenho percebido que muitos pais são simplistas. Eles não estão nem aí para o que a criança está sentindo. Acha que é uma coisa natural, que por si mesmo se ajeita. Não é, de maneira alguma não é assim. Nós temos que estar muito presentes para sabermos orientar e exemplificar, principalmente. Nós estamos, então, hoje falando sobre família, principalmente na visão espírita. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta conversando sobre isso e muito mais. Até já! Nossa dica de hoje é um livro muito conhecido no movimento espírita brasileiro, de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de Humberto de Campos. É um livro importantíssimo para nós brasileiros. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Emmanuel vem nos contando, desde o início, o trabalho que a espiritualidade desenvolveu para colocar aqui, no nosso país, a árvore do Evangelho de Jesus, transplantando-a da Europa para as Américas. Nos relata o cuidado, os detalhes de como Jesus, através dos seus emissários divinos, promoveu o descobrimento do Brasil, promoveu a integração dos negros no nosso país, a fim de que a nossa raça pudesse ter como base a humildade, a serenidade dos índios, a possibilidade de trabalho dos escravos africanos e a necessidade, a sede de justiças daqueles degredados que vieram de Portugal habitar a nossa terra. Então é um livro muito interessante que todo espírita deve ler, deve estudá-lo, para que nós possamos realmente, no futuro, nos tornarmos aqueles habitantes da pátria do Evangelho.
Leiam Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Uma leitura edificante e que nos traz conforto e esperança nos desígnios do nosso país. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje falando sobre a família na visão espírita. Conversando conosco, Elzi Nascimento, a nossa amiga psicóloga, escritora, estudiosa do espiritismo. Elzi, você falou agora há pouco dessa família mosaico, não é? Dessas várias configurações familiares que nós verificamos hoje. Muitas vezes até as crianças sendo criadas pelos avós, porque os pais não tiveram condições de oferecer essa criação. Mas verificamos também uma questão que tem sido muito solicitada. As pessoas têm muitas dúvidas com relação à adoção por casais homoafetivos. Como é que nós podemos entender esse novo tipo de família? Interessante que as pessoas que adotam crianças, os homossexuais, geralmente estas crianças nunca apresentam problema. Elas são bem conduzidas porque são muito amadas, geralmente por ambos. Então, o que importa mais, a gente vai verificar que o que importa mais é o amor, é o cuidado, é o interesse, é a vontade de estar perto, é acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Se ela é amada, ela entende, mas a criança precisa da verdade. Uma coisa que eu tenho percebido, as crianças não aceitam ser iludidas. Elas têm que ser levadas à realidade. Então elas dizem, não, eu tenho 2 pais, eu tenho 2 mães, mas todos os 2 são ótimos. Isso é maravilhoso, já é uma vitória, né? E acontece que todos nós somos educadores, somos preceptores, nós temos a obrigação de verificar essas crianças que hoje serão os cidadãos de amanhã, elas que ficarão dirigindo a terra de regeneração. Então é muita responsabilidade, temos que dar o melhor. Falamos também agora há pouco sobre a importância dos pais acompanharem os seus filhos, com relação à escola, com relação às outras atividades. Mas também vivemos num mundo extremamente competitivo, que muitas vezes obrigam a esses pais se dedicarem de forma exaustiva ao trabalho, à carreira, Exato. no mundo profissional. Como é que a mãe e o pai vai conseguir conciliar? Ter tempo para os filhos, que é necessário, mas ao mesmo tempo ter sucesso na profissão. Exato. A profissão hoje está, às vezes, sob a responsabilidade da mulher, quando o homem está desempregado, e ele fica nas funções que seriam domésticas, naturalmente, da mulher. Mas o que interessa é o equilíbrio da família, e a criança tem que ser levada à realidade para que ela também possa ajudar nos pequenos trabalhos em casa e entender que pode-se estar, ora na segurança do emprego, de um trabalho, e ora outro. Tem até uma piada que um menino perguntou ao pai o seguinte: pai, o que é ser macho? E o pai disse, olha, meu filho, ser macho é conseguir manter a família, pagar o colégio, pagar a farmácia, pagar os brinquedos para o filho e para a família manter-se harmoniosa, ter uma religião, tudo isto, levar as pessoas à evangelização, tudo isto é ser macho. Ele falou, nossa, que maravilha, quando eu crescer, eu vou querer ser macho igual a minha mãe. Olha só. Porque a mãe estava na função. Exatamente. Não é? Então era hora de dizer isto, ora um, ora outro. Eu estou desempregado, meu filho. Né? E a sua mãe agora está assumindo aquele papel que ela está podendo assumir. Mas e no caso, quando são os dois? Tanto o pai quanto a mãe estão envolvidos com as atividades do dia a dia. Isso, é e verdade. a criança fica por conta das babás, dos cuidadores. É triste. São os órfãos de pais vivos que estão nas casas e que às vezes nem conhecem quem é o seu pai
como pessoa, conhece por referência, por elogios, por presença nas festividades, mas quando o pai sai de casa, a criança está dormindo, a criança foi para a escola, o pai ainda está dormindo, e quando o pai chega, a criança já está dormindo, não tem contato, não tem convívio. E é necessário que tenha, por uma questão social, por exemplo, a criança, antigamente, como eu falava de hábitos diferentes, a criança antigamente não participava da vida social, ela até saía da sala quando os adultos conversavam. Nós temos essa referência. Mas agora a criança tem que ser até útil, poder servir alguma coisa, saber calar, saber ouvir, estar participando, enfrentar juntos a vida social para saber se comportar num restaurante, numa festa. Então, é necessário que haja mais proximidade entre pais e filhos, para que eles aprendam não só com o exemplo, que é a forma melhor de aprender, mas como também saber se sair bem nas situações, saber ter assunto, saber integrar-se, porque hoje fala-se muito em função da mídia de tudo o que acontece, a criança está muito por dentro. Nessas questões, então, de aparelhos eletroeletrônicos, como eles sabem trabalhar melhor que o adulto. Então, acho que nós temos que estar com o nosso filho com mais respeito à criança. Tem pessoas que dizem, mas tem que ter autoridade. Eu acho que tem que ter autoridade, não autoritarismo. Tem que ter entrosamento, tem que ter liberdade para que a criança pelo menos lhe conte, por exemplo, a questão do bullying. Se houver alguma coisa assim na escola, que ela tenha liberdade de falar para os pais. Que pergunte também as coisas que queira saber, não fique procurando na internet as respostas que os pais poderiam dar com muito mais segurança. Ou seja, na verdade, o mais importante seria que os pais dedicassem o mínimo que fosse de tempo à criança, mas com qualidade desse tempo. Exatamente, não tendo quantidade, que a qualidade seja excelente. Mas se o filho sabe que ele é interessado, que o pai é interessado em conduzi-lo e que ele é interessante para o pai, ele sabe que mesmo ausente, ele tem aquela figura referencial do pai para saber conduzir-se melhor ante as ofertas que às vezes surgem tão perigosas. Até nos prédios, você vê a criança desce, você não sabe com quem ela está lidando ali embaixo. Então tem que ter a proximidade para conversar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí o que eu faço? É verdade. Né? Bom, nós vamos novamente para um breve intervalo. Estamos falando sobre a família na visão espírita. Você acompanha Calcide Sarroris com o Evangelho Responde e nós voltamos daqui a pouquinho. Até lá. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Em muitas Bíblias está escrito assim: o último julgamento. E segue o que está, o ensino que Jesus deixou. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, se assentará no trono da sua glória e reunirão na sua presença todas as nações. E ele separará as ovelhas dos bodes e haverá um julgamento. Quando Jesus vier em sua glória, para nós o que quer dizer isso? Jesus vier em sua glória. Porque há muita gente que imagina que Jesus virá se jaquitando. Jesus virá com empáfia, abre os céus e ele desce com todos os anjos e aí vai mostrar a força do seu poder, a força da sua bondade. Soa diferente, soa esquisito. Não dá para entender Jesus orgulhoso, se jaquitando, fazendo os seus anjos humilhar um bando de derrotados, porque todo aquele que usa a sua inferioridade já está derrotado por si mesmo. Não precisa que Jesus venha. É preciso que a gente resgate um pouco os ensinamentos
de Jesus aí nessa passagem. Temos que tirar da nossa cabeça um julgamento de Jesus assintoso, submetendo as pessoas. Quando Jesus vier em sua glória, no texto grego, porque glória foi a tradução para o português, no texto grego está a palavra doxa, que quer dizer doutrina, palavra. Então, quando Jesus vier em sua doutrina, em sua palavra, o que se quis dizer com isso? Jesus está dizendo que chegará um tempo em que a palavra dele, a doutrina dele será geral. Aliás, numa mensagem recente, Bezerra de Menezes nos diz que o planeta está adentrando um período em que a ciência, em que os homens, em que todos se entenderão, se descobrirão como espíritos vivenciando uma experiência das muitas experiências reencarnatórias. Teremos a certeza de que somos espíritos, teremos a certeza de que estamos vivenciando uma experiência reencarnatória. Nesse momento, a palavra do Cristo estará com todos. Não será o Cristo que virá submeter-nos a todos, principalmente àqueles que não o seguem, mas sim todos nós. A humanidade inteira se colocará de pé com os ensinamentos da doutrina, da palavra do Cristo. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje falando sobre família na visão espírita, essa difícil arte de conduzirmos-nos, né, em grupo, nesse grupo que une as pessoas, que nos ensina a amar. Elzi, um outro aspecto que nós mencionamos anteriormente e que eu gostaria de falar um pouco mais com você, é ainda com relação a essa presença dos pais na vida das crianças, com relação às nossas preocupações. Muitas vezes nós observamos que, como pais, nós nos preocupamos em dar uma boa escola para os nossos filhos, em dar boas roupas, condições de atendimento médico, mas e a questão da religião? É importante. Qual é a importância da religião na vida dessas famílias, dessas crianças? É muito importante, principalmente de pequenino, porque nós, por exemplo, aprendemos a orar a oração do anjo da guarda, do Pai Nosso, da Ave Maria, do nosso guia espiritual, desde meninos. Eu, por exemplo, a minha avó era católica e me ensinou assim, mas eu queria sempre saber mais, então ela fazia por onde que fosse respondida as minhas perguntas. Você acredita que a minha avó viveu na época do Padre Pelágio? Lá em Campinas, eu morava com ela, e ele era de uma bondade, de uma sabedoria para conduzir crianças. Então, ela me punha para conversar com ele as perguntas que eu fazia a ela e que ela não sabia responder. Como? Eu queria saber o que acontece quando a gente morre. E se o anjo da guarda não estiver perto e acontecer alguma coisa, vovó, o que eu faço? Então, orar. Eu aprendi a orar com a minha avó e com muita fé, porque ela, como eu te falei, ela era católica. Depois também tive a oportunidade de estudar num colégio no Rio, o Colégio Bennett, que era um colégio metodista. Então tive também uma orientação evangélica lá. E depois a minha busca era tão grande em relação
a religião, por isso que eu acho que a criança tem naturalmente esse ímpeto de buscar respostas, que aos 15 anos eu comecei a ter as minhas respostas com Platão sobre a pluralidade das existências, a lei de ação e reação. Então, isto me tranquilizava. Eu sei que as crianças de hoje têm interesse em saber, sim. Tanto é que um menino de 12 anos me perguntou o que ele faria para ser espírita, porque a família dele não era e ele estava com vontade de ser espírita. Eu falei, por quê? Ele disse, olha, porque eu acho que os espíritas são melhores. Eu falei, melhores como? Ah, parece que se importam mais com os outros. Ah, eu sei, você está dizendo assim, que são mais caridosos, mais fraternos. Então eu gostaria. Então eu canalizei para aulas de evangelização. 12 anos já é uma idade que já pode ir sozinho, mesmo que as famílias não vão. Você vê como existe este anseio na pessoa de buscar respostas, de querer saber algo que tranquilize suas questões religiosas. E nós temos visto isso na prática, Elzi, no nosso movimento espírita em Goiás, não só aqui na Federação, como em várias casas espíritas, de vários jovens que são trabalhadores da juventude espírita, participam dos eventos do movimento sozinhos. As famílias não são espíritas, não impedem, e eles participam porque quiseram, foram, conheceram, gostaram e se envolvem. Então, realmente, isso mostra, como você mesmo disse, essa nova geração que está chegando, ela já vem preparada mesmo para isso, né? Para sair em busca desses valores do espírito. Mas, Elzi, para nós finalizarmos, nós falamos muito sobre essa visão espírita da família. E com relação à conduta do espírita, ela é diferente? Eu acho que sim. Muita gente, às vezes, tem até receio de enfrentar esta frase, eu sou espírita. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tenho vontade de ser, eu estou fazendo por onde ser, eu quero saber mais, nem posso me afirmar espírita. Eu digo, não, pode dizer que você é espírita sim, porque você já está perquirindo, porque o espiritismo dá uma condução mostrando que você vai naquela direção da responsabilidade sua, das suas ações, de colher aquilo que você planta. É muito lógico, é um caminho que você faz e que não tem que voltar sobre os próprios passos para tentar outra rota. Então, o Espiritismo dá muita segurança, muita estabilidade, muito equilíbrio, dá até paciência, tolerância, porque nos ensina que a pessoa que já tem um pouco de entendimento tem que ter uma condescendência, uma tolerância, uma boa vontade em relação àquele que está ainda buscando o caminho. Então, digo a você com toda sinceridade, uma das coisas mais lindas que já aconteceram na minha vida foi encontrar a doutrina espírita, que me dá respostas muito seguras e me dá uma vontade enorme de continuar perquirindo mais, aprendendo mais, que é o que a gente tem que fazer a vida inteira. Elzi, nós queremos lhe agradecer por estar aqui conosco, esperamos que esteja sempre entre nós. Obrigada. E nós temos uma novidade para você. Em breve nós teremos um novo quadro no nosso programa que será apresentado pela Elzi e pela nossa companheira Elzita, que você vai ver num próximo programa. Muito obrigada a você que está sempre conosco. Assista ainda o Momento Cultural e o nosso programa vai chegando ao fim. Até semana que vem. Fique com Deus e até lá. Para semear, nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta. Vamos plantar, a terra é farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance, trabalhadores da última hora.